Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que vamos ouvir hoje não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus? És bem-vindo para falar conosco. Amém? Aleluia! Gente, o que eu separei para a gente conversar hoje, agora à tarde, no nosso bate-papo, é sobre o rei Josafá. Já ouviu falar sobre ele? Está lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 20. E eu achei maravilhosa a passagem dele, super atual, muita coisa a gente pode aprender, pode tirar do que ele passou, o que ele aprendeu, como ele fez, a gente pode trazer para o nosso dia e fazermos da mesma forma para obtermos na nossa vida, hoje, a mesma vitória que o rei Josafá obteve lá, muito, muito, muito tempo atrás. Então, vamos lá? Vamos começar pelo começo, deixa eu ver minhas anotações aqui. O medo que leva ao altar. Josafá não estava lidando com algo pequeno, gente. 3 exércitos haviam se levantado contra ele juntos e estavam vindo atacá-lo. Os moabitas, os amonitas e os meunitas.
Aí eu separei aqui, eu dei uma pesquisada, assim, resumi o máximo que eu consegui para falar um pouquinho sobre cada um deles, só para a gente se situar e saber o que era cada um desses povos, tá? Então, os moabitas, eles eram um antigo povo semita que habitava a leste do Mar Morto, onde é hoje a atual Jordânia. Descendentes de Moabe, filho de Ló, eram parentes próximos dos israelitas, mas frequentemente inimigos, com uma cultura pagã, adorando o deus Quemos. E os amonitas? Os amonitas também eram um povo semita, parentes próximos dos israelitas, mas inimigos de Israel. Eles adoravam o deus Moloque. E os meunitas? Os meunitas eram um povo do Egito, que eram amigos dos moabitas e dos amonitas, habitavam a região de Maom, sudeste de Petra, próximo a Edom. Então, como eles eram amigos dos moabitas e dos amonitas, entraram nessa batalha junto contra o rei Josafá. Ou seja, se tu parar e pensar, tu tem um reino e 3 reinos estão vindo te atacar, estão vindo contra ti, fica bem difícil de conseguir vencê-los aos olhos naturais, pelas nossas forças humanas, né? E isso, gente, já de cara, assim, ó, de arrancada, ensina que nem toda batalha espiritual nasce de algum erro, de algum pecado cometido por nós. Algumas vêm mesmo quando nós estamos alinhados com Deus. Não é mesmo? E daí eu quero ler para ti lá. Deixa eu só confirmar, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 3. É compridinho, mas para a gente entender o que estava acontecendo, é necessário ser feita a leitura. Se tu quiser abrir a tua Bíblia e tiver como abrir a tua Bíblia para acompanhar, diz assim. Então, desculpa, eu vou ler a partir do capítulo 1, tá? Capítulo 1, capítulo 20, oh meu Deus, capítulo 20, versículo 1, 2 Crônicas. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gerdi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás.
Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para buscar os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias buscavam os despojos, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Amém? Palavra do Senhor.
Eu sei, gente, ficou comprido, né? Mas era necessário para que a gente pudesse, né, ter toda a base bíblica para falar sobre esse tema que tá show, tá muito interessante. Então, lembra que eu falei antes? Nem toda batalha espiritual nasce de um erro ou de algum pecado cometido por nós. Algumas vêm mesmo quando nós estamos alinhados com Deus, que foi o caso do rei Josafá. E qual a primeira reação que a palavra nos conta que o rei Josafá teve? Ele teve medo. Gente, ele teve medo. A palavra diz: então Josafá teve medo. Isso quebra um mito perigoso que nós acabamos construindo na nossa mente. Homens e mulheres de Deus também sentem medo, sim. O problema, gente, nunca foi o medo. O problema certo seria agir impulsivamente, entrar em desespero, mas Josafá não fez isso. Pelo contrário, a decisão do rei Josafá muda tudo. Ele queria buscar a Deus. A palavra nos ensina que e pôs-se a buscar ao Senhor. Ele não negou o medo, ele não se escondeu, ele transformou o medo em direção espiritual. É por aqui que eu vou. Eu estou com medo, o exército que vem é grande, mas eu vou buscar o Senhor. E mais, ele convocou todo o povo. Todo o povo. Isso revela liderança espiritual verdadeira, porque ele não escondeu nada de ninguém. Ele não escondeu do povo que vinha vindo 3 exércitos contra eles e que ele, como rei, não sabia o que fazer. Então ele ia buscar ao Senhor. Ele não enfrentou sozinho, ele levou toda a sua nação ao altar buscando ao Senhor. E ele faz o povo jejuar e se humilhar de uma forma coletiva. O rei Josafá apregoou jejum em todo o Judá. Isso não era simbólico, gente, isso era posicionamento. Jejum aqui representa dependência total, esvaziamento do seu ego e sensibilidade espiritual. Quando o natural, o ordinário não resolve, o espiritual precisa ser ativado. E foi exatamente isso que o rei Josafá fez. Ele ativou o lado espiritual, apregoando jejum em todo o seu reino. E a oração dele não foi emocional, foi teológica e estratégica. Lembra, acabei de ler, o rei Josafá ele declara: quem é Deus? Quem Deus é? Deus é soberano, é Deus dos céus. E ele vai além, ele alinha a sua visão de Deus. Ele começa lembrando o que Deus já fez. Não és tu, Senhor, que expulsastes os moradores? Ele lembra as promessas e do histórico de Deus. E também da sua limitação. Não sabemos o que fazer. Gente, isso é maturidade espiritual, não é fraqueza. Ele está falando com a pessoa certa, com Deus,
na hora certa, antes do ataque do inimigo, apregoando jejum em toda a sua nação e declarando ao Senhor que sim, ele era humano, que sim, ele estava com medo, mas que ele sabia do histórico de Deus e confiava em Deus. E o foco? Qual era o foco do rei Josafá? Porém, os nossos olhos estão em ti. Essa é uma frase muito forte da Bíblia. E daí, como não poderia ser diferente, a resposta de Deus vem. O Espírito do Senhor vem sobre Jaaziel e declara: não temais, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Aqui nós temos uma virada de chave, uma virada espiritual. A batalha continua existindo, sim, mas a responsabilidade mudou de lugar. Ela não é mais do rei Josafá, ela passa a ser de Deus. E uma estratégia que quando eu li, eu fiquei assim, mas é isso mesmo, eu entendi, e eu fui e li de novo, e sim, gente, adoração na frente do exército. Pensa, o exército inimigo está chegando, e em vez deles verem o exército adversário para proteger a sua nação, eles veem os levitas chegando e louvando, e dançando, e cantando. Imagina isso, imagina o que um deles não deve ter pensado, né? Essa gente é doida, né? Então, o rei Josafá coloca os cantores na frente do seu exército. E eles diziam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso é profético, gente. Eles adoraram antes da vitória aparecer. Eles estavam declarando que eles confiavam no Senhor, que o caráter de Deus no meio da guerra não havia mudado, continuava o mesmo. E o milagre? O milagre chega. De que forma? Deus confundindo os inimigos. Enquanto o exército do rei Josafá adorava, os inimigos começaram a se atacar entre eles. O caos toma conta. E quando Judá chega à batalha, quando ele chega no local da batalha, a batalha já estava vencida. E isso nos mostra algo poderoso, porque há guerras que Deus resolve enquanto nós o adoramos. E o resultado? Muito mais do que o livramento. Eles levaram 3 dias recolhendo os despojos. Ou seja, Deus não só livrou, ele transformou aquela crise em abundância. O vale muda de nome, o lugar passou a se chamar Vale de Beraca, ou seja, Vale de Bênção. Isso é simbólico, o lugar do medo se torna lugar de testemunho ao que Deus fez, ao que Deus faz. E dessa história, dessa passagem do rei Josafá, nós podemos tirar algumas lições espirituais. Medo, gente, não invalida a nossa fé. Fé é escolher Deus apesar do medo. O segredo não é ausência de crise, é posicionamento. Josafá venceu antes da batalha começar, no altar. A adoração é arma espiritual, não é emoção, é estratégia. Deus luta batalhas que você não pode vencer, mas Ele espera o teu alinhamento.
Primeiro tu te alinha, primeiro tu reconhece. Lembra da oração do rei Josafá? Então, e o coletivo? O coletivo importa sim. Se tu tá em batalha dentro da tua casa e tá orando sozinho, trata de chamar tua família, teu marido, tua esposa, teus filhos. Olha, tá acontecendo isso, e nós vamos começar a orar uma oração de guerra para o Senhor entrar e trazer a vitória, trazer a providência. E tu vai ver o mover de Deus na tua família, na tua casa. O coletivo importa. Há vitórias que vêm quando um povo inteiro se posiciona, quando uma família inteira se levanta. E trazendo isso para a nossa vida hoje, eu já estou encerrando, tá, gente? Trazendo isso para nós hoje. E eu vou falar direto e reto, porque eu acredito que quem me acompanha sabe, né, como é que funciona aqui o nosso canal, o nosso bate-papo. Eu não gosto de delongas, eu não gosto de meias palavras. O que é para ser dito tem que ser dito. Então, assim, gente, quando vier o medo, não corre. Chama o Espírito Santo de Deus e te alinha. Quando tu não souber o que fazer, fixa os teus olhos em Deus, porque Ele não mudou, Ele permanece o mesmo e Ele vai te mostrar o que é para ser feito. E mesmo que tudo pareça perdido, adorar, levantar um louvor, uma adoração sincera a Deus, pode ser a tua arma mais forte. Tenha certeza disso. Vamos orar para encerrar então, gente? Senhor, assim como fizeste com Josafá, nós nos colocamos diante de ti. Reconhecemos que há batalhas grandes demais para nós. Situações que não sabemos como resolver ou o que fazer. Mas hoje declaramos: os nossos olhos estão em ti. Alinha o nosso coração. Tira o desespero e nos ensina a confiar enquanto ainda não vemos a tua resposta. Levanta em nós um espírito de adoração no meio da guerra e que possamos experimentar vitórias que só o Senhor pode nos dar. Que todo vale de medo se transforme em vale de bênção. Em nome de Jesus, gente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero aproveitar, gente, para convidar vocês para orar comigo. Eu recebi o pedido da pastora Carla, lá de Nova Petrópolis. O sogro dela está hospitalizado. Ele tem 83 anos, uma idade avançada já. Teve AVC, teve complicações, mas nós sabemos e nós cremos que o nosso Deus é um Deus de milagre, que onde a gente vê o fim, Deus vê o começo. Ela disse que o seu Édio, o sogro dela, não está conseguindo mais falar e que ele também não consegue dormir. E eu quero, gente, junto com vocês, levantar um clamor a favor da vida do seu Édio Schmidt. Eu não sei o que o Senhor tem reservado para o seu Édio, se é o fim, se é o início de algo novo, somente Deus sabe. Mas eu quero declarar o Salmo 4 sobre a vida do seu Édio. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Em nome de Jesus, e eu declaro esse último verso sobre a vida do Senhor Édio. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu chamo um anjo mensageiro do nosso Senhor Jesus Cristo, guardado e vestido com a sua armadura, para levar essa mensagem aos ouvidos do seu Édio, para o seu Édio entender que em paz ele se deita e logo ele pega no sono, porque Senhor, só o Senhor faz o repouso seguro. Pode repousar, Senhor Édio. Jesus Cristo continua no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.